Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 10 de maio de 2019, estamos aqui reunidos na agradável companhia do nosso querido Marcos, do nosso querido Leandro, do nosso querido João e do nosso Guilherme. E estamos, mais uma vez, desenvolvendo as atividades do programa Momentos Espirituais. Hoje, na primeira hora, estudaremos o capítulo 20º de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E, na segunda hora, estudaremos o capítulo 35 ou 36? Da obra Nosso Lar, capítulo intitulado O Sonho. 36, capítulo 36, intitulado O Sonho. Muito bem. Então, na semana passada, todos nos recordamos, nós estudamos o capítulo 19, relativo à fé que transporta montanhas. Tivemos a participação carinhosa e preciosa do nosso querido Fabinho, direto e ao vivo lá das terras germânicas, e que muita alegria, muita felicidade nos trouxe. E hoje, então, daremos continuidade a esse estudo. Muito bem. O capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, ele é intitulado dessa maneira, baseado naquela parábola do festim das bodas, que se encontra no Evangelho das Anotações do Evangelista Mateus, no capítulo 20, dos versículos de 1 a 16. Diz assim o Mestre: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros.
Aproximando-se então, os que só há 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados, e poucos os escolhidos. Muito bem. Essa parábola ela é semelhante àquela parábola que estudamos no capítulo 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E tem algumas observações que acho que vale a pena a gente fazer, e eu até, enquanto eu estava lendo, me lembrei daquilo que nós comumente falamos quando a gente faz um negócio, né? Que o combinado não é caro, né? Não é assim? Então, quando você combina um negócio, se você aceitou, você estabeleceu aquele acordo, então você é responsável por manter aquele acordo. Então, por isso que o mestre diz, né, referindo-se ao dono da vinha, que o dono da vinha diz àquele que achou que era injusto o que trabalhou só 1 hora receber o mesmo que o trabalhador que começou lá desde o período da manhã. Que ele diz assim: não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Então quer dizer, se você combinou, é o que está combinado. E a outra observação que nós sempre gostamos de apontar é que na escala biológica, quando você observa a evolução dos seres biológicos, primeiro vieram os vírus, as bactérias, os vegetais, os animais e só depois o homem. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Ou seja, com a chegada do homem, com a chegada do elemento inteligente, que até então os animais eles viviam baseados no instinto, mas com a chegada da inteligência no ser humano, aí o ser humano aos poucos foi dominando os demais seres vivos e dominando a sociedade, por assim dizer, né? Muito bem. Nós também já referimos a essa parábola porque evidentemente que ela é carregada de símbolos, né? Há muitas parábolas que o mestre nos ensinou, ele deixou um nível de entendimento para que nós pensássemos, para que nós raciocinássemos, para que nós desenvolvêssemos o intelecto, a fim de perceber que nós não podemos fazer uma leitura literal das anotações de qualquer texto considerado sagrado. Ou seja, as anotações de Jesus têm algumas observações que nós podemos entender diretamente, embora
embora nem sempre nós entendemos assim com muita facilidade. Você pega a oração do Pai Nosso, quando Jesus diz lá, não nos deixeis cair em tentação, o não nos deixeis cair em tentação, tudo bem, é uma ordem, é uma recomendação de Jesus que nós devemos seguir. Mas por que raios? Por que eu tenho que resistir à tentação, né? E felizmente, né, vejam vocês, né, que a evolução do conhecimento, ela nos trouxe aquele famoso teste do marshmallow. Vocês se lembram do teste do marshmallow? Nosso querido Guilherme se lembra, né? Então, o pesquisador lá americano, lá no final dos anos 60, ele colocou algumas crianças em observação sendo filmadas, né? Essas crianças. Então elas ficavam numa sala isolada e era oferecido para ela um marshmallow num prato, uma balinha de marshmallow, né? Eu, para falar a verdade, até acho sem graça, né? Eu prefiro o pé de moleque, né? Mas para a cultura deles, para a cultura americana, o doce que é considerado legal lá para eles é o tal do marshmallow. Aí a colaboradora lá da pesquisa, ela falava para a criança, olha, se você não comer, daqui a 15 minutos eu vou retornar e você ganha mais um. Então você vai ter 2 marshmallows. Muito bem. Aí eles fizeram lá uma pesquisa com várias crianças e eles viram que... Quanto vocês acham que não comeu? Qual foi a porcentagem? Quantas? 20% não comeu. As 80% restantes comeram. Não estavam nem aí, comeram. Aí, o que o psicólogo fez? Michel, né? Como é que é o nome dele aí? Você está vendo aí? Ah, pensei que você tinha visto. Acha aí pra mim que eu preciso guardar esse nome aí, que mais uma vez eu não estou guardando. E se você depois ver se você consegue também, Guilherme, achar o nome da filha, porque a filha, Walter Michel, e o nome da filha, ela é que é a autora do livro, porque a filha deu continuidade ao trabalho, eu vou explicar. E ela é que é a autora do livro O Poder do Autocontrole. Como é que chama a filha? Tem aí? Então deve ser essa daí mesmo, Linda Michel, que é a filha dele que se tornou psicóloga mais tarde. Bom, isso foi nos anos 60, né? No final dos anos 60. Aí o que aconteceu? Bom, só como curiosidade, se você pesquisar lá no YouTube, tem lá, né? Eles mostram as cenas, né, da criança. Então a criança pega o marshmallow, cheira, tem uma que passa a língua. Tem outras que ficam olhando o canto da parede para não olhar o doce. É muito interessante, né? É uma coisa assim sofrida, né? Mas é interessante, viu? Uma pesquisa muito bem bolada. Aí o que o Walter Michel fez? Ele acompanhou as crianças que resistiram à tentação de não comer. Esses 20% que não comeram. Acompanhou, não uma semana, 15 dias. Acompanhou durante décadas. Durante décadas. Essas crianças, mais tarde, o trabalho foi aberto no início dos anos 2000. O Walter Michel, ele só orientou, mas ele não foi ele que fez a leitura dos resultados. Quem fez a leitura dos resultados foi a filha, Linda Michel. E essa leitura demonstrou que essas crianças elas eram cerca de pelo menos 1/3 mais inteligentes do que as do grupo controle. Elas eram mais criativas, elas tinham um comportamento ético-moral extremamente elevado, elas tinham uma alta capacidade de resistir às tentações, de resistir
as frustrações, elas eram mais, o termo que a gente fala hoje, né? Elas eram mais resilientes, elas eram pais brilhantes, profissionais brilhantes. Então eu estou contando tudo isso porque quando Jesus ensina não nos deixeis cair em tentação, é porque se nós tivermos a capacidade de adiar a gratificação, se nós esperarmos um pouco mais, nós nos tornaremos pessoas melhores, pessoas brilhantes. Então, veja você, né, que é uma recomendação que está lá no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, ou não nos deixeis cair em provação, que é a mesma coisa. Quando Jesus fala isso, ele não está falando só para contar prosa, né? Não está falando à toa, tem um porquê. Então essas eram as minhas considerações iniciais e, lógico, né, nós vamos ainda estudar a mensagem Missão dos Espíritas, né, que vale a pena nós nos determos nela, né. Se vocês quiserem fazer alguns comentários, né, fiquem à vontade. Eu vou só fazer um comentário aqui, porque eu sempre, quando leio essa parábola, ou esses 2 capítulos, eu também fico me questionando, né? Os últimos serão os primeiros. E assim, eu imagino, né, a evolução do espírito que mora, que povoa esse planeta, né? Que passado milênios, enfim, muito tempo desse morar no planeta de provas e expiações, eu vejo que a humanidade, né, claro, isso aí está nos altos da história, né, tem evoluído moralmente, tem tido essa evolução. A evolução lenta, leva muito tempo, e essa evolução ela acontece com dores, com sangue, não é difícil. Não é fácil, desculpa, é muito difícil essa evolução moral. E está tendo essa evolução moral, né? Então, eu vejo que os últimos, ainda eu creio que nós, não sei, talvez fôssemos, é meu ponto de vista agora, tá? Não sei se nós somos os últimos, se somos os penúltimos, se vai ter mais alguém, enfim, pela frente, comparado à parábola, né? Mas a nossa vida material, ela é mais leve do que a vida dos nossos ancestrais. Eu venho sempre comparando com meu avô, que eu acompanhei, que levava uma vida muito dura, criou 14 filhos, meus pais que tiveram uma vida melhor do que a deles, eu que tive uma vida melhor que a dos meus pais, e minhas filhas que estão tendo uma vida melhor que a minha, com certeza. Então, eu creio que seja essa também a essência, não sei, eu vejo por esse lado, né? Que vai passando as gerações, a vida material neste planeta em sociedade tem melhorado. Tem melhorado, né? E talvez seja essa a diferença. Sem dúvida. É como se alguém que vivesse há séculos atrás tinha uma vida muito mais difícil, né? Que reclamasse, poxa, mas o meu cantinho no céu, que eu tive uma vida muito mais complicada, eu passei por muito mais provações do que aquele outro do futuro, um exemplo, né? Me parece, assim, do ponto de vista, desculpem os demais, mas eu vejo assim, né? Os últimos serão os primeiros, ou seja, aquele independente que tenha trabalhado bastante, que tenha trabalhado duro outrora, né? Para aqueles que hoje materialmente trabalham menos, não há essa distinção, diante de Deus, né? A obra daquele foi tão valiosa quanto a nossa, que estamos tendo uma vida muito mais leve, material, porém moralmente, intelectualmente, um pouco mais evoluída, né? Um pouco mais facilitada.
Não sei se eu sem dúvida, ainda que ainda sejamos portadores de inúmeras deficiências, de inúmeras imperfeições. Mas e às vezes é até legal mais, esse comentário que você fez, porque, porque Deus sabe dar o devido salário de acordo com as épocas em que nós vivemos, de acordo com as circunstâncias, né? Por isso que não à toa, mais um ensinamento direto de Jesus, né? A cada um será dado de acordo com as próprias obras. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não é de acordo com a posição social, não é de acordo com o interesse, não é de acordo com as conveniências, né? Sim. De acordo com as próprias obras. Exatamente, com as próprias obras. Exatamente. Pois não, Guilherme? E a gente está falando de evolução moral, né? Porque eu estava lembrando aqui até uma mensagem que eu encomendei uma vez que eu não vi no programa para o Leandro, acabou não encaixando, eu acho. E quando perguntaram para o governador de Dubai, que é um sheik, né? Quando ele deu aquela cara de riqueza para a cidade, perguntaram do futuro da cidade para ele, e ele respondeu assim: o meu avô andava de camelo, meu pai andava a camelo, eu ando de Mercedes, o meu filho anda de Land Rover e meu neto vai andar de Land Rover, mas o meu bisneto possivelmente vai andar de novo de camelo. Aí ficou todo mundo com essa cara que a gente está aqui agora. Aí ele continuou: porque tempos difíceis constroem homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis. Profundo, né? E podemos dizer também que ele falou que é o neto ou o bisneto? O que ele falou foi que o bisneto vai andar de camelo, né? O bisneto ia andar de camelo de novo. E provavelmente é ele que volta como bisneto. Possivelmente. Ele que volta como bisneto. Temos que estar atentos a isso. É cíclico, né? É cíclico. Esse comentário que o Marcelo fez aí era exatamente o que eu ia estar puxando dentro dessa linha do que o nosso querido Marcos puxou aqui. Dentro, não são todos os nossos ouvintes que são espíritas, né? Mas assim, dentro dos conceitos da doutrina espírita, da reencarnação, esses mesmos trabalhadores lá da primeira hora lá, eles volta na segunda, volta na terceira, volta na quarta, e não aprende, né, cara? Assim, é o ponto nosso, né? A gente vai ocorrendo uma evolução, mas assim, até naquele livro que a gente, né, o Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, até quando o anjo vai lá falar com Jesus, ela fala: Jesus, não vai dar certo, eles estão fazendo tudo errado, eles não estão se comportando, estão escravizando, né? A hora que a gente pega, né, pedindo aos nossos ouvintes que não são espíritas, vamos dizer, para considerar essa possibilidade da reencarnação, se a gente olhar lá para trás, pensar que realmente essa coisa da reencarnação era verdadeira, a gente vai e volta, quantas coisas erradas, né, se realmente, né, nessa questão da reencarnação, se nós nascemos e morremos, quantas vezes erramos, né? E estamos nós aqui na décima hora, né, Marcelo? Não, 10ª hora, quase chegando a hora aí de pegar aí vamos dizer, fechar o dia, vamos pegar o olerite. E aí, como é que a gente se portou, né? Então é um negócio assim, é uma parábola assim pra gente ficar pensando e refletindo, e sob esse prisma aí da reencarnação, inclusive também, igual o Marcelo bem lembrou na história que o Guilherme, nosso querido Guilherme, contou, somos nós mesmos. De repente ele vai ser o próprio bisneto dele que vai renascer. Então, quando a gente pega essa questão e vai analisar, né, vamos dizer, todas essas passagens, né, essas dificuldades que a humanidade tem, e a hora que a gente coloca essa possibilidade aí, né, que a doutrina espírita nos traz, extremamente consoladora e esclarecedora, quando a gente para refletir e sinceramente avaliar, porque quando a gente vai pensar assim, por exemplo,
o quanto eu fazendo uma reflexão assim, quanto é que eu melhorei, vamos dizer assim, desde que eu nasci, né? E depois já estou aqui depois dos 50, né? Desde que eu me tornei adulto, etc., quanto foi que eu efetivamente melhorei, né? Em termos morais, em termos de respeito ao semelhante, em termos de respeito aos filhos, aos pais, né? Sinceramente, honestamente, botando a cabeça no travesseiro à noite, até eu tenho sempre puxado esse papo aqui né, que eu tenho feito bastante essa reflexão, assim, que eu digo, eu tenho me cobrado bastante para que eu aproveite o máximo possível essa questão dessa encarnação, né? Porque eu imagino que eu fui um moleque chato, chorão pra caramba, dei mão de obra pra minha mãe lá, pra me criar. Então, assim, olha a mão de obra que dá pra gente nascer, né? Pra gente crescer, pra gente reencarnar, etc e tal. E quanto é que eu estou aproveitando? Quanto nós, queridos ouvintes, quanto nós estamos aproveitando as nossas encarnações, né? Então, assim, como trabalhadores aí, fazendo essa viagem aqui, né? Dos trabalhadores da primeira hora, da segunda até a 1/10, quanto nesse nosso dia de trabalho, né? Quanto nós aproveitamos, né? Quanto de trabalhos nós efetivamente realizamos, quanto tempo a gente ficou olhando no celular as mensagens em vez de cumprir os trabalhos, a gente ficou sentado na sombra em vez de carregar o que tinha que ser carregado, né? A gente, ao invés de cuidar do doente, a gente só fingiu que cuidou e jogou o lençol por cima assim para esconder aquela coisa mal feita. Enfim, quantas dessas pequenas coisas nós não andamos fazendo na nossa vida ainda hoje, não fizemos? Quantas já fizemos? Nós progredimos? Absolutamente, claro que sim, né? Mas será que é o suficiente, né? Será que isso é o suficiente para nós? Eu tenho me questionado muito a respeito disso aí, porque eu sinto nas mensagens, né, que vem, que a espiritualidade nos traz, etc. Eu sinto muito essa questão da urgência, né, e inclusive a própria mudança de status, né, do planeta, né. Então, para o planeta mudar, conforme a palestra do Dr. Caio lá na terça-feira, né, Marcelo? Para o planeta mudar de patamar, né, enquanto tiver né, que não estiver sintonizado com o bem, né, o planeta não muda. Então nós precisamos melhorar, nós precisamos dar velocidade a esse processo, nós precisamos limpar os nossos corações desses vícios do passado, né, que a gente já, com todo esse auxílio, né, como os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas, que é o próximo ponto aí, assim, tanto que a doutrina espírita tem nos ensinado, a bênção que foi ter o Chico Xavier com tantas mensagens, tantos livros a nos auxiliar, né? E nós continuamos ainda, na minha opinião, acho que a gente tem condições, né? E precisamos aumentar a velocidade dessa nossa melhoria. Esse é o meu comentário. Jota, para complementar, e até voltando a essa questão da parábola, né? A gente vê que até não é importante o quanto até se trabalha, né? Mas como se trabalha. Às vezes você tem um curto período para se fazer uma grande obra, e às vezes passa uma encarnação inteira sem fazer nada. E talvez seja isso também, esse ensinamento da parábola. Aquele que trabalhou 1 hora, né, se ele fez aquilo com todo o amor, com a responsabilidade, né, quis trabalhar e fez o trabalho bem feito, Jesus remunera, como tem Marcelo até citou, cada um as suas obras, né? Não fala o quanto, né? Fala a obra. Então a obra, a grandiosidade da obra está na essência do que, como ela está sendo feita, de coração, enfim, né? Não precisa que o cara passe séculos ou então, enfim, fazendo isso. A
qualidade do que se faz, né, independe de quanto se faz. Muitos fazem caridade e não, meio que por obrigação, né? Não faz de coração. Não né? faz de coração. Por tabela só. Isso. Né? E enquanto que outros fazem um gesto pequeno que é muito valioso, que receberá tanto quanto aquele que está arduamente fazendo meio sem, né? Sem muita vontade. A qualidade do trabalho é levada em consideração ao tempo que esse trabalho foi feito. E está aí essa questão, né, das reencarnações também, que aqui ressalta muito bem, né, que nós somos os trabalhadores, né, que diz muito alguns estudiosos espíritas, enfim, preletores, em alguns livros dizem que nós somos os trabalhadores da última hora, né? Na mensagem aqui do Constantino, né, o espírito protetor, ele diz lá no finalzinho, nessa mensagem intitulada Os últimos serão os primeiros. Lá no último parágrafo ele termina assim: bons espíritas, olha só, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Grilhões são amarras, né? São prisões. Mas há quantos séculos, olha só, há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis nela permanecer. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então veja você, né, que ele dá essa ênfase aqui, que empregai bem a hora que vos resta. E daqui a pouco nós vamos estudar o capítulo O Sonho, e nós vamos ver, né, o que se trata o cerne, né, o âmago, o centro do capítulo, né, do conceito dentro do capítulo. Pois não, João? Eu estava lendo, Marcelo, lá na Revista Espírita hoje, uma passagem lá de, se não me engano, Charlet, sobre a evolução dos animais. E aí ele começou essa exposição, só para dar uma passagem assim, o seguinte: a evolução, né, todo esse processo evolutivo, né, que a gente estava acabando de comentar aqui, né, sobre o quanto a gente tem aproveitado essa encarnação, quanto a gente já veio lá da primeira hora, etc. E tal. Ele comenta, né, dá lá uma passagem, porque ele diz assim, que as pessoas têm muitas dúvidas sobre como são os animais, etc., na espiritualidade. E tem uma passagem, que, se eu não me engano, Palissy, ele teve uns desenhos lá de Júpiter. Né? Bernard Palissy, sensacional essa passagem. Então aí ele desenhou lá sobre Júpiter, a vida, a casa, né, dos moradores lá, inclusive dos animais, né? Ele mandou uma gravura representando o local da casa de Mozart, lá em Júpiter. Tem Mozart. E a casa ela tinha enfeites de notas musicais, lembra? Musicais. E também tinha outra casa, que agora me fugiu o nome e aí ele mostra, inclusive, lá os animais jogando um jogo lá, tal, enfim. Mas o ponto dessa leitura que eu fiz hoje lá, que eu me lembrei, foi assim, sobre a escala evolutiva do ser humano, né? Que ele comentou assim, esse Charlie, ele diz assim, que dos mundos que ele conhece, né, que ele tinha condições de comentar, que ele diz que eram 6,
que ele conhecia, mas assim, quando vamos dizer, isso se estende à infinidade de mundos, de planetas que existem no universo, a escala evolutiva é enorme, né? Porque assim, a gente sempre, se a gente olhar para baixo, sempre vai existir uma quantidade enorme abaixo de nós. Por outro lado, a escada ascendente, se a gente olhar para cima da escada também, é uma coisa infinita. Então assim, fazendo essa reflexão, né, voltando para a questão daquilo que a gente estava comentando, onde que a gente quer ficar qual degrau a gente prefere ficar, né, Marcelo? Será que a gente está se divertindo nesse degrau aqui? Está sendo legal, né? A gente está feliz, né? Porque Jesus, como disse o nosso querido Dr. Caio lá, que eu ainda estou impressionado ainda até hoje com a palestra deles dessa feira, é aquela história, Jesus é sempre uma variação sobre o mesmo tema. O tema é o amor, né? Então assim, a gente precisa aprender a amar de uma forma assim, muito mais ampla do que a gente imagina que é possível. Hoje que a gente imagina que é possível amar. E aí o Dr. Caio esteve lá, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo, né, explanar sobre isso e colocar os vários prismas que o amor pode assumir, né, e que a gente precisa entender para a gente passar, vamos dizer, usar esse aprendizado, essa visão, né, dessa escada evolutiva, né, dessa escala evolutiva, e não para a gente se colocar numa posição de comparação com os nossos inferiores, para a gente dizer, olha, nós já estamos aqui, olha como é que ainda tem gente lá embaixo que ainda não evoluiu. Não, de jeito nenhum, mas assim, para a gente ver o quanto a gente precisa se esforçar, né, o quanto a gente ainda é imperfeito, sem aquela também de pegar o chicotinho e ficar batendo nas costas, que não vai adiantar nada, né? Mas assim, olha quanto dá para ser mais feliz do que eu estou sendo hoje, bastando simplesmente que a gente tem uma vontade política, né? Nossa, individual. Vontade política individual, né? Vontade política íntima, individual, subjetiva, e da gente mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos desejos lá intimamente mesmo, lá no fundo, para a gente desejar realmente ser feliz. E aí para isso a gente vai ter que sublimar a nossa existência, né, Marcelo? Os nossos pensamentos. E aí conforme a gente vai ficando, no início, é aquilo que uma das passagens, se eu não me engano, André Luiz fala assim, no início a gente vai querendo ser bom, né? Aí vai soar meio falso, né? Porque a gente ainda não é bom, né? Mas a gente vai ser bom, a gente vai falar coisas boas, a gente vai pensar coisas boas, a gente vai evitar fazer coisas erradas, e depois isso entra no natural, e a gente realmente vai, né, vamos nos transformar em vai haver uma sintonia, né? Uma sintonia. Se torna um hábito, né? Um hábito, exatamente. Olha que coisa, as pessoas a gente se habituar a ser um hábito ser bom. Olha, é um hábito ser caridoso. Olha que maravilha, Leandrão. Sensacional. É um barato, cara. Nossa, um abraço aí pro nosso querido Dr. Caio. Lá estou assim impressionado com ele até hoje. Uma graça aí. Foi ótima a palestra. Vale a pena. Em breve a palestra estará disponibilizada também no canal CEPT Vinhedo do YouTube. E o nosso querido Guilherme aqui presente é o responsável para operacionalizar aí essa façanha aí. Eu conversei com o Márcio, viu, Guilherme? Ele falou que vai editar e aí depois é que ele manda, né? Que nem das outras vezes. Né? Não, depois a gente faz. Você o entrevistou, né, também? Eu o entrevistei, mas foi assim um papo rápido, acho que deve dar uns 15 minutinhos. Mas dá pra te passar, sim. Foi bem legal, inclusive. Mas é só questão de registro, né? Para deixar guardada, a palestra foi sobre o autismo, né? Exatamente. Ele falou sobre autismo na visão espírita. E a ciência. Exato. Foi assim, uma abordagem muito amorosa. Muito bom. E, bom, vale a pena nós recordarmos aquele pensamento que eu aprendi, que nós aprendemos com o Richard Simonetti, essa questão que você falou de ser bom, que o Richard Simonetti, já saudoso, né, ele desencarnou, deve estar completando uns 2 anos, né, aproximadamente,
ele dizia assim, que quando o malandro souber como é bom ser bom, ele será bom de malandragem. Bem, e lá na mensagem intitulada Missão dos Espíritas, que é o item que foi selecionado pela equipe lá do Paulo de Tarso, que faz a elaboração dos capítulos semana a semana, então eles escolheram essa mensagem. Missão dos Espíritas é o item 4 desse capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa mensagem é assinada por Erasto. Erasto foi discípulo de quem? De quem, Marcos? Foi discípulo de quem, Marcos? De Paulo? De Paulo de Tarso, né? Isso aí. É uma pena que não tem referência na obra Paulo e Estevão, né? Não tem nenhuma referência, né? É, sim. Dá vontade de bater a cabeça na parede, né? Tem uma Mas eu carta fico imaginando, que, que é Erasto, eu não me lembro. Uma das cartas é citado o nome. É citado o nome de Erasto. Uma das cartas do Paulo. É isso, exatamente. Então ele diz assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Olha só, vai para o abismo o conjunto das iniquidades terrenas. Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Vejam você que interessante, porque o Leon Denis, ele tem uma frase que ele diz assim, que o Espiritismo não é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, não é isso. Vamos corrigir. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Ou seja, os conceitos que são os 5 conceitos básicos que são expostos pela doutrina espírita, expostos, não impostos, os 5 conceitos básicos, eles pouco a pouco vão penetrando na sociedade do dia a dia. Então, só para recordar, os 5 conceitos: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, que, resumindo, é lei de evolução. Então, esses conceitos, aos poucos, nós vamos nos deparando nas conversas com pessoas que a gente nem sabe qual religião que elas professam, ou mesmo que nem tenham religião. E hoje mesmo, teve 3 pacientes que eu atendi, que elas falaram assim espontaneamente: só na próxima encarnação, só na próxima encarnação. Então, quer dizer, esse conceito aos poucos vai entrando na sociedade naturalmente, né? E o Erasto é interessante porque natural, ele bate nessa tecla da reencarnação. Desculpe, João. A questão da reencarnação vai ficando mais natural, assim, de falar, e às vezes a gente, pra gente muito mais natural, dizer, nós como espíritas, mas as pessoas já aceitam e também usam, né, em conversas, né, usam esse mesmo conceito. É muito interessante isso que você falou aí agora. Então, ele diz assim, continuando, né? Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ou seja, ele tá nos convidando a pregar e deixar os nossos hábitos e as nossas ocupações num segundo plano. Deveríamos deixar num 100º plano, mas ele está falando para deixar de lado.
Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Então você fala para muitas pessoas, e essas pessoas, elas são convidadas à abnegação. E quem quer negar-se a si próprio? São poucos os que querem negar-se a si próprio. São poucos os 20% das crianças lá que resistiram à tentação. Pregareis o desinteresse aos avaros. Imagina, como é que você vai pregar o desinteresse aos avaros? Pregareis a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faz-se necessário regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Olha só como que é importante, né? Ide e pregai. E aí nós sempre falamos aquele pensamento, né, atribuído ao Francisco de Assis: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscreverei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. E esse culto do bezerro de ouro infelizmente é muito frequente na atualidade materialista. Então nós temos pessoas irmãos nossos, eu também tenho muitas imperfeições, que cultuam automóveis, que cultuam relógios, que cultuam joias. Isso não é a mesma coisa que aquilo que nós fizemos lá no deserto, lá da Judéia, do bezerro de ouro? É a mesma coisa. Pois não, Marcos? Que seguem pessoas no Instagram. Se Jesus tivesse um Instagram, quantos seguidores ele teria, né? Provavelmente muitos, né? Mas hoje tem algumas personalidades, isso, muito obrigado. Personalidade tem milhões de seguidores. E as pessoas todo dia entram no perfil só para saber o que a pessoa está fazendo, né? Qual é a foto do dia? Qual é a foto do dia? Aonde está, né? Esse é o cultuar também, né? Enquanto que poderiam dar um joinha para Jesus, né? Dar um like para ele, né? Segue ele, né? Né? Exatamente. Entre no Instagram e passe a segui-lo. E compartilhar. E compartilhar. Façam isso com o mestre. E olha só, eu não vou ler a mensagem inteira, porque ela é muito extensa e a gente gostaria de dar ênfase em alguns pontos, né? Então, um pouquinho adiante, o Erasto, ele diz assim: sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Os dois mundos, no meu entendimento, seria o mundo material e o mundo espiritual, né? Então, quando o céu e a terra, quando eles estiverem mais semelhantes, aí sim haverá uma como é que se diz? Uma harmonia. Quando eu digo o céu e a terra, eu quero dizer o mundo espiritual e o mundo material. E depois, e levai a palavra divina. Olha só essa parte, Guilherme, como que é interessante, ó. E levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas,
e aos pequenos e simples que a aceitarão. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a quantidade maior? Aos grandes, os eruditos ou os simples e pequenos? Simples e pequenos. Que era como o mestre fazia quando ele pregava, né? Que era o que o mestre fazia. Exatamente. Ele não estava preocupado com os eruditos, não estava preocupado com os doutores da lei. Os doutores da lei. Não estava preocupado com os grandes, né? O Pilatos, os imperadores, os Césares, né? Os poderosos, né? Exato. Porque principalmente, continua o Erasto, entre os mártires do trabalho do dia a dia, desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Foi essa pergunta que você fez referência, né, João? Então, quais os sinais dos chamados para o Espiritismo que se acham no bom caminho? Aí o Erasto responde. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Essa parte é muito interessante. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então veja você que o Erasto deixa bem claro, né, que nós seremos, se nós queremos ser chamados de bons espíritas, como diz o Constantino na mensagem anterior, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras, pelas lágrimas que vamos enxugar, pelo nosso amor, pela nossa abnegação, pelo nosso desinteresse. Então, essa mensagem é tão atual, né? Impressionante, né? É impressionante, ela é muito atual. Quando você vê que ela foi escrita em 1863. Ela parece ser tão assim dos tempos de hoje, e ela é eterna, né? É uma mensagem para a eternidade. Muito linda essa aqui. Uma bela fração desse livro belíssimo, Evangelho segundo o Espiritismo. Muito lindo. Muito bom. Podemos fazer a nossa primeira pausa então, Guilherme? Vamos fazer, já que está se aproximando.